A história da obra divina em Bertioga, município do estado de São Paulo, na região metropolitana da Baixada Santista, tem início no começo da década de 1980. Os pioneiros são José dos Santos e Dirce Pinto dos Santos, que conhecem o Jorei no final dos anos 1970 na Casa de Reunião Vicente de Carvalho e ingressaram na fé messiânica em 1977. Eu conheci a igreja através da dona Dirce. E logo que fizemos amizade, ela começou a me falar da igreja messiânica, mas eu não queria ouvir. E aí ela me chamava, eu dizia, não, eu já tenho minha religião, trabalho, não tenho tempo. Mas ela não desistia de mim, e graças a Deus ela nunca desistiu de mim. Até que no final de 80, meu filho anoiteceu bom, meu filho caçula, e amanheceu bastante inchado. Tanto que a camiseta do pijaminha tinha subido aqui, porque a barriga inchou muito. E eu desesperei e levei para o médico. E o médico falou, deu um diagnóstico parcial, falando que os rins estavam paralisados. E nesse inteirinho, ela oferecia Jorei e eu não aceitava. Em março de 81, ele passou por uma junta médica. E eu saí desse exame, dessa consulta, desesperada. E aí, quando vim para casa, ao invés de descer no ponto da minha casa, já desci no ponto da difusão. Ao chegar lá, encontrei na recepção uma senhora. A apresentação do altar, para mim, foi o divisor de águas, marcou minha vida. Eu olhei para a imagem e falei, se aqui está sentado Deus, e se esse povo que está aí atrás de mim com a mão levantada vai poder ajudar meu filho, eu queria que o Senhor me mostrasse um sinal. E aí eu sentei para receber Jorei. Ela explicou o processo do recebimento do Jorei, ministrou Jorei na frente, tudo bem. E quando virou de costas, coloquei meu filho de costas, ele começou a gritar que eu não gostava mais dele, que eu estava deixando essa mulher, assim, na linguagem de criança de 3 anos, tocar fogo nas minhas costas, ela está queimando, só não está vendo fogo. E aí eu me acalmei. Naquele instante, apesar de todo o desespero dele, eu fiquei calma, porque eu pedi um sinal a Deus, eu entendi aquilo como um sinal, que aquelas pessoas iam ajudar meu filho. E aí depois, quando o seu José chegou do serviço, também foi ministrar Jorei, e a partir daquele dia, meu filho teve uma assistência de Jorei, assim, muito forte. Foi dado o diagnóstico que ele tinha um problema, que só dá em homens com mais de 70 anos de idade, e nele deu com 3 anos. Essa purificação, um acompanhamento, ele foi dos 3 anos, então foi de 81, tá? Até quando ele completou 8 anos e meio, então durou quase 6 anos. E aí o médico falou que ele ia ficar a vida inteira, todo mês fazendo acompanhamento. Fomos no primeiro mês, levamos os exames. Não, tá tão bons, vamos daqui a 3 meses só. Voltamos depois a 3 meses, nossa, melhorou muito. Voltem daqui a 6, aí voltamos depois de 6 e ele deu alta. E o médico disse, eu não tenho remédio para dar para o seu filho, porque só tem um remédio específico para quem tem mais de 70 anos de idade. Eu não vou dar para ele. Fique lá na sua religião. Nos anos 1980, com a aposentadoria de José dos Santos, o casal volta a residir no bairro Jardim São Lourenço, em Bertioga, onde passam a dedicar intensamente na divulgação dos escritos divinos e na ministração do Jorei. Uma vez por semana eles iam dedicar. Eles sempre traziam alguma coisa para vender, ou de legumes, especialmente mel, e também, na época da pesca, tainha. Então eu fiz amizade com eles. A minha esposa dedicando e eu ia lá para comprar algum material. Fizemos uma amizade muito forte. Já tinha a igrejinha lá, né? São Lourenço, na casa da dona Dirce, entendeu? Do seu José. Aí foi quando eu comecei a dedicar lá. Tinha o altar e a gente ia nas orações das 6 horas, né? E às vezes o ministro ia lá, fazia o culto também, entendeu? Uma vez por mês.
Às quintas eu ia com a dona Dirce e o esposo dela dedicar em Vicente de Carvalho, ministrando jurê ou fazendo limpeza, né? Que tinha nossos dias lá de dedicar. Logo foi trocado, veio o ministro Álvaro, e ele então foi falando sobre a expansão, como expandir a obra divina utilizando o jovem. Foi contando o seu histórico em Santos, junto com o ministro Odete e outros jovens, no litoral sul. Você vai fazer isso no litoral norte, Bertioga, mas nós temos um ponto muito importante, lá que é uma família de membros, seu José e Dona Dirce, família Pinto, que tem até altar. O senhor vai levar os jovens para fazer difusão em São Lourenço. Então, primeiro a gente fazia na casa dos membros, que não eram muitos, em torno de mais ou menos umas 15 pessoas, calculo eu, e depois fazia difusão de casa em casa. No final da década de 1990, graças à dedicação desses pioneiros, é autorizada a abertura da Casa de Llorei, Jardim São Lourenço, ligada à Casa de Difusão Vicente de Carvalho, cujo responsável era o ministro Álvaro Galante. O responsável na ocasião, que aí já era ministro Álvaro, que ele saiu de São Vicente e veio ser responsável da difusão Vicente Carvalho. Pensou em abrir uma casa de Llorei nessa região, envolvendo os membros de Boiçucanga até Bertioga, até o centro de Bertioga. Eu já tinha sido outorgada ministra em 96, e o ministro Álvaro então organizou, reuniu todo mundo para que a gente abrisse essa casa de Llorei. E eu fui designada para acompanhar, ser responsável da casa de Llorei Bertioga, que envolvia esses membros. Deste modo, em 25 de abril de 1998, são entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meixo Sama, da Casa de Llorei, Jardim São Lourenço. E aí começamos a ter a outorga dos moradores do Jardim São Lourenço. E como na época era uma grande família, porque era um bairro iniciante, era uma família só, né, praticamente. Aí o que aconteceu? Aí foi o tio, a prima, a comadre dos membros começaram a ser outorgados. E aí não cabia mais. Começamos a outorgar algumas pessoas do centro de Bertioga, e aí o espaço ficou pequeno. E aí foi procurado, o ministro Álvaro pediu para procurar uma casa no centro de Bertioga. A entronização foi feita pelo hoje reverendo Paulo César Costa Matias, né? Que ele era responsável da Igreja Santos na época. E aí começou a obra divina no centro de Bertioga. A cerimônia de entronização das imagens da Luz Divina e de Meixo Sama, na região central de Bertioga, ocorreu em 29 de junho de 1999, passando a chamar-se Casa de Llorei Bertioga, localizada na Rua Saudade, bairro Clipper. No entanto, no início dos anos 2000, as atividades da unidade religiosa são temporariamente interrompidas. Uma nova fase de divulgação do Llorei e dos ensinamentos de Meixo Sama na cidade teve início pouco depois. Eu tive uma purificação bem severa no estômago, eu tinha mais de 100 pólipos no estômago, e desses 100 pólipos, um deles era com características malignas. Então eu adiei a cirurgia por 6 meses. E nesses 6 meses eu recebi Llorei diário. Só que eu tinha alugado uma casinha bem pequenininha em Bertioga e descobri que não tinha igreja em Bertioga. Aí eu falei, nossa, eu vou ter que... Eu não vou poder tirar minhas férias, porque eu não vou interromper os meus 6 meses. Os meus 6 meses terminariam em fevereiro. Aí eu tentei achar membro em Bertioga, já que não tem igreja, há de ter um membro. Eu achei 2 membros. O senhor José e o senhor Hugo, os dois iam diariamente na minha casa ministrar Llorei em mim. E foi muito bom, eles também tinham objetivos pessoais quando eles assumiram essa dedicação. Os dois atingiram o objetivo pessoal deles. Então foi um período muito bom para nós 3. E aí cheguei em fevereiro, acabaram os 6 meses, então vamos para a cirurgia.
o único pólipo que tinha característica maligna desapareceu. Então aí eu precisava agradecer. Eu tinha que reabrir o Jorei Center Bertioga. Essa foi me passada pelo ministro de Pinheiros, que eu era membro de Pinheiros, que então eu tinha que abrir um núcleo de Jorei na minha casa. A primeira missão justamente era visitar todos os membros que eu pudesse visitar, que faziam parte desse primeiro Jorei Center que fechou repentinamente. Esse núcleo de Jorei, que era só aos sábados, começou a ficar muito pequeno. Os frequentadores, os membros queriam abrir, ter todo dia, né? Nós recebemos, na época, não era ministra ainda, era a missionária Fátima, esposa do ministro Tomás. Então, ela ficou responsável pelo Jorei Center, pelo núcleo de Jorei em Bertioga, ainda na minha casinha. Nós mudamos para uma casa maior, ainda como núcleo. No núcleo de Jorei, na segunda casa, nós recebemos o altar. Foi um momento inesquecível, maravilhoso, emocionante. Claro que eu chorei o tempo inteirinho, porque foi realmente, sabe, um sonho, não só um sonho, uma missão que eu recebi, que eu tinha que reabrir o Jorei Center, e eu só reabri o Jorei Center quando nós recebemos o altar. Então foi de março de 2003 a agosto de 2006, quando nós recebemos o altar. Em 19 de agosto de 2006, é oficiada a cerimônia de entronização das imagens da Luz Divina e de Meishu Sama do Jorei Center Bertioga, no endereço Rua Bartolomeu Fernandes Gonçalves, 918, bairro Vila Itapanhaú. A responsável pela unidade era a ministra Fátima Cenília Lima Tomás. Atualmente situada na Praça Clube Sorotimista 59 Centro, a unidade religiosa esteve desde sua inauguração sob a responsabilidade de diversos ministros que contribuíram, cada qual a seu tempo, para a expansão do Jorei e dos ensinamentos de Meishu Sama. Inspirados pelos alicerces deixados por seus pioneiros, os messiânicos do Jorei Center Bertioga dedicam-se à difusão da obra divina.